Eu já disse aqui algumas vezes, eu quero repetir, em razão da seriedade do fato de que a Escritura, ela não era originalmente assim dividida em capítulos e versículos. Nem o Antigo Testamento, tampouco o Novo Testamento. Ocorre que, com o passar do tempo, os organizadores da Escritura, que foram reunindo os livros, e posteriormente os editores, eles viram a necessidade de separar as porções em capítulos e estes em versículos. Aí hoje a gente fala o capítulo tal, do livro tal, versículo tal. E até um mesmo versículo pode ser dividido em parte A, parte B, parte C. Vocês vão observar que às vezes no versículo aparecem essas divisões dos versículos. Ocorre que, a despeito de ser bom esse método, para que nós localizemos algum aspecto importante ou específico da Escritura, ocorre que isso se tornou, ou trouxe um grande prejuízo para os leitores da Escritura, porque a partir de então, as pessoas passaram a ler a Escritura fragmentada. Ou seja, não, eu falo isso porque no capítulo tal, do livro tal, do versículo tal, diz isso. Aí você vai lá no capítulo tal, versículo tal, do livro tal, você fala, de fato, está escrito mesmo, interessante. Aí você dá toda a credibilidade para aquele falar, porque aquela pessoa supostamente provou que aquilo que ela disse está na Escritura. E isso é um grande erro. Haja vista que a Escritura, no caso, vamos colocar Hebreus, aqui, na qualidade de uma carta de exortação, ela é um todo, ela começa, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Existe um pensamento que vai se desenvolvendo, se desdobrando e se explicando, de modo que nós precisamos tomar do início e começar a compreender do princípio o pensamento e como que o apóstolo foi desenvolvendo aquelas ideias. Para que você entenda exatamente por que ele disse aquelas palavras. Por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 4, nós encontramos que versículos 12 e 13, que são dois versículos extremamente importantes e muito citados por muitos pregadores, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra no homem, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E aí nós achamos que simplesmente esse texto está falando tão somente da eficácia da palavra de Deus, que é capaz de sondar o coração humano.